Boa tarde a todos e todas que estejam aqui agora ouvindo após a exibição, né, posteriormente ao final dessa live. No nome Marcelo Soares, a gente está fazendo aqui uma live, né? Estamos fazendo aqui a live do Falando Direito Live, que é um projeto que a Fundação Margarida Maria Alves tem com o trazer pessoas interessantes para serem discutidas todas as quintas-feiras a partir das 17 horas. A gente já teve aqui o Procurador da República, Dr. José Godoy, tivemos o Gleison, representante do MTD também, e agora a gente vai ter hoje a representante do coletivo Intervozes e também mestrando em Direito, mestrando em Comunicação pela UFPB, Mabel Dias. Vamos esperar aqui só a Mabel Dias entrar no ar e a gente vai iniciar. Falando que essas lives são com intuição, né, com o intento de divulgar questões relativas aos direitos humanos, que é a nossa atribuição da nossa fundação, e também de falar sobre questões importantes para a sociedade, no meio, principalmente nesse meio durante a quarentena e durante a pandemia, né? Queria perguntar aqui, estão me ouvindo bem? Quem já entrou, está me ouvindo bem? Está ouvindo, tá direito? Está tranquilo o áudio? Esperar aqui a Mabel entrar. Esperando o momento da Mabel entrar na live para a gente poder começar. Valeu, obrigado, Ana, pela resposta. Falando que a gente tem lá nosso site na Fundação margaridaalves.org.br, nós temos nosso Instagram, mas também temos nosso Facebook e também temos o Twitter, né? Temos, além do Instagram, a gente tem essas outras redes sociais nas quais a gente atua. E estamos fazendo nesse período de quarentena, já que estamos todos tendo que nos resguardar, nós estamos fazendo atividades de doação de sabão ecológico, né? E doação de máscaras. E aí a gente está recebendo doações também de óleo de cozinha para quem quiser, quem puder, né, fazer a doação, já já mandar para a gente. Tem todas as informações no nosso Instagram. A Mabel ainda não apareceu. Mandando aqui mensagem para ela para ver se ela entra. Vou esperar. Pois bem, as atuações que a gente está tendo, no período como eu estava falando, está tendo atuações relativas a doações. A gente já fez algumas doações de óleo de cozinha, ou de sabão ecológico, na comunidade de Jesus de Nazaré, o Corém hoje mesmo saiu material da gente falando sobre isso. E a gente está recebendo também óleo de cozinha para quem puder doar, né? Principalmente restaurantes e casas alimentícias, trabalham com questões alimentícias, né? Ao momento ela não responde ainda. Pronto, já está vindo já. Se tiverem alguma pergunta, à medida que a gente vai tendo a dinâmica aqui, aí a gente vai vendo as perguntas e vai falando, né? A Mabel, que é a nossa convidada, que como reiterando, ela é mestre em... acabou de entrar, pode até inclusive chamá-la. Aqui. E ela vamos falar sobre...
fake news, desinformação. Olá, Mabel, está me ouvindo bem? Oi, Marcelo, boa tarde a todos e todas que estão assistindo a live aí da Fundação Margarida Maria Alves. Boa tarde, querida. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, né? Eu já estava falando um pouquinho antes de você entrar, mas que você fizesse a sua introdução aí, falasse quais atividades que você faz aí e é porque sempre são importantes para esse tema, falar sobre esse tema, a gente aqui sobre fake news e desinformação. Bom, eu sou jornalista, né, graduada aqui pela UFPB, faço parte do coletivo Intervozes, que é um coletivo que discute sobre democratização da comunicação, direito à comunicação. Também sou mestranda no PPGC, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação aqui da UFPB, e estou como coordenadora adjunta em DAC também, né, que a Fundação também faz parte, que é um fórum que atua contra a violação aos direitos humanos, que são realizados pela mídia também, monitora alguns programas que violam os direitos humanos. E aí estou como coordenadora adjunta do Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação, que é o FINDAC também. Maravilha. Para começar a conversa da gente, eu queria que você pudesse falar para o pessoal que está vendo aqui, principalmente também para quem vai ver depois, né? Porque ela fica aí durante 24 horas, a gente também vai para o YouTube da gente, da Fundação depois. O que seria fake news, desinformação, né? Qual é esse fenômeno aí que surgiu na comunicação, né? Na sociedade em si? E o que seria isso? Bom, o termo fake news, né, ele, formos traduzir, significa notícias falsas, e existem vários pesquisadores, o próprio Intervozes mesmo, questiona um pouco o uso desse termo, né, fake news, porque não é um termo que abarque todo o processo, todo o ecossistema da desinformação. Né? Esse é um dos os pesquisadores também, Claire Walder e Hussein Action, lá dos Estados Unidos, eles têm várias pesquisas sobre isso, e nós do Intervoz, a gente referenda que um dos termos a ser usado seria o termo apropriado, seria a desinformação, né? Porque existem várias questões relacionadas ao que seria desinformação, né? O que seria fake news. O termo não abarca todo esse ecossistema da desinformação. Então, teríamos também o falso contexto, né? Aquela informação que é manipulada, né, que não é uma notícia, mas é um meme, existe o áudio, existe o vídeo também, existe uma falsa conexão, né, quando o conteúdo não é 100% genuíno, o conteúdo fabricado também, a manipulação do contexto, né, então, por isso que esse termo fake news ele não é apropriado. Ele não surge agora, né? A gente sempre ouviu falar de boatos, por exemplo, de rumores, são outros termos também que os especialistas colocam, né? E vem de muito tempo isso já, desde a história da humanidade, digamos assim, século XVI, século XVII, que existem os boatos, né? E principalmente no meio político. Né? A gente sempre escuta, a gente sempre vê políticos tentando difamar outros e tal. Então, isso vem desde muito tempo. E agora, com esse termo também, ele é problemático porque muitos políticos usam para atrapalhar, né, para ser contra a liberdade de expressão e o trabalho da imprensa. Então, muitas vezes a gente vê o próprio presidente Donald Trump, que foi nas eleições de 2016, que esse termo fake news ele ficou muito popular, né, porque o presidente dos Estados Unidos ele usava muito isso para atacar o trabalho da imprensa, então tudo que não o agradava era colocado como fake news, né, e isso também tem sido utilizado pelo presidente aqui do Brasil para atacar a imprensa. Né? Então, quando a imprensa fala a informação e depois ele desmente, que ele mesmo disse, então ele vai lá e diz que é fake news. Né? E a gente sabe, nós que somos jornalistas, a notícia ela é uma informação verdadeira, né? Ela é uma informação baseada em fatos, em checagem, né? O jornalista ele vai lá, ele checa a informação para poder repassar para o leitor, para o telespectador, para o ouvinte, e a partir do momento que você usa esse termo, você também está atacando a liberdade de expressão, né? E você está atacando o trabalho da imprensa também. Está tirando a questão da credibilidade que a imprensa tem em ser um setor de informações confiáveis, né? Porque, como você colocou, que é bem interessante, porque eu lembro quando eu fazia jornalismo, a gente ouvia falar de desinformação, mas no sentido mais tipo guerra, por exemplo, questões mais externas e maiores, né?
e que não eram abarcadas dentro de setores específicos, como, por exemplo, da política, né? E realmente, quando você coloca, é muito interessante, porque à medida que você vai falar a fake news ela é uma mentira, né? Uma notícia falsa, que ela não tem checagem, exatamente. O jornalismo está aí para checar. A gente está aí para exatamente dizer o que é isso, o que é verdade, isso não é verdade, né? E realmente, à medida que as pessoas tiram essa credibilidade, atrapalha muito, você falou, o trabalho não só da imprensa, mas em termos de liberdade, mas também de trabalho, imagina, até corriqueiro, do dia a dia, né? A gente vê muito hoje em dia, inclusive, uma certa raiva da imprensa em que as pessoas começam a querer agredir repórteres, né, por conta disso. Então, vem muito exatamente esse processo, né? Exatamente. E hoje, assim, uma coisa que pouco antes de começar a live aqui, que me deixou muito preocupada, né, é que um proprietário, um empresário do ramo da comunicação aqui, da Paraíba, disse no próprio programa, né, da emissora, do sistema dele lá, do Correio da Paraíba, de que jornalistas que divulgam apenas mortes sobre o Covid-19 aqui na Paraíba deveriam ser apedrejados, né, jornalistas e radialistas. Então, a gente já sabe que nós, profissionais da comunicação, já estamos sendo muito perseguidos, né, por políticos, por empresários, enfim, pessoas inescrupulosas, né, para tentar atacar o trabalho da imprensa. Né? A gente vê colegas aqui de TVs que são agredidos na rua, né, com palavras e tal. Então, quando um empresário da comunicação, né, vai para um programa de rádio que tem uma audiência muito grande em todo o estado da Paraíba, né, e diz que jornalistas e radialistas devem ser apedrejados, né, isso é gravíssimo, né, num sistema democrático que a gente vive no Brasil, a gente vive num país democrático, a imprensa ela é livre, ela tem direitos assegurados pela Constituição da República e por outros códigos também, né? E a gente tem o nosso Código de Ética dos Jornalistas e temos o próprio sindicato, temos a Federação Nacional de Jornalistas, temos a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, a Associação Brasileira, que vem reiteradamente afirmando o papel importante da imprensa num sistema democrático, né? É um dos pilares do sistema democrático. Então, ele coloca a população contra o trabalho da imprensa, né? Ele faz um processo de desinformação, porque os jornalistas, em nenhum momento da Paraíba e do Brasil, que estão informando, né, sobre a morte das pessoas por Covid-19, elas não fazem porque querem, mas elas estão reportando fatos, são coisas que estão acontecendo, né, e que nós precisamos estar atentos para que a gente se previna, para que a gente se cuide e se solidarize com essas famílias que estão perdendo seus familiares, né? Então, isso é um absurdo, isso é preocupante demais para nós que somos jornalistas, que estamos perdendo nossos empregos, que estamos sendo perseguidos, estamos tendo nosso salário reduzido, ou muitas vezes demitido, né? O próprio Sistema Correio fechou, o Correio da Paraíba, um jornal de quase 100 anos de existência, né? Demitindo vários profissionais qualificados. Então, a gente vivendo esse momento de desinformação, de ataque à imprensa e também aos próprios poderes constituídos, né, ao legislativo também, com a desqualificação de pessoas que foram eleitas nesse pleito agora de 2018. Então, isso é muito preocupante para o regime democrático e a gente precisa estar atento a isso e tomar providências em relação a isso, né? É verdade. A próxima pergunta que eu tenho na minha pauta, inclusive, fala um pouco sobre essa influência na sociedade desse tipo de comportamento, né? E aí, você já começou meio que já falando um pouco sobre isso, e eu queria, se pudesse seguir um pouco também, porque, assim, como a fake news, não só nessa parte da mídia, mas em outros aspectos, né? Como em outros aspectos da sociedade, a fake news, a desinformação está influenciando, né? Ela influencia bastante, né, Marcelo? Por exemplo, agora, em relação à pandemia do Covid-19 que a gente está vivendo agora, há uma circulação, e houve isso também nas eleições de 2018, em outros momentos, uma circulação muito grande de notícias que não são verdadeiras, né, que as pessoas muitas vezes recebem no WhatsApp, né, que é um meio mais rápido de divulgar desinformação, né, aliás, um meio mais rápido de divulgar informação, e muitas vezes a pessoa não checa aquilo.
E, por exemplo, essa questão da pandemia mesmo, da Covid-19, a circulação de chás milagrosos, né, de receitas milagrosas para você se Sim, curar, você tomar água morna com limão, tomar própolis, né, sim, você sim. fabricar o seu próprio. Eu estava vendo ontem uma mensagem, estava circulando no WhatsApp, atribuindo a Fiocruz, né, que é um instituto renomado aqui do Brasil, e atribuindo a Fiocruz a você tomar certos cuidados em relação à pandemia que não coincidiam com a verdade, né? E não tinha nenhum link para você checar, não tinha nada disso. Então, muitas vezes, você com a ânsia, com a vontade de divulgar aquela informação para alguém da sua família, para o amigo, você não checa, e aí você repassa aquela informação achando que está fazendo bem, digamos assim, não está. E assim, uma coisa que eu achei interessante, uma tia minha chegou para mim e disse que a gente ia ficar 3 dias sem energia, né, sem luz, por conta dessa questão da pandemia, né? E Hum. aí eu fui perguntar para por quê, e ela disse que era uma punição de Deus, que era uma mensagem que estava circulando no WhatsApp, que Essa ela mensagem também. recebeu, que minha irmã também recebeu, né? Então, aquilo que você falou da tia do WhatsApp realmente existe bastante, né? E as pessoas muitas vezes não têm o hábito, nem também têm a obrigação de estar checando informação, né? Porque se É, eu recebo de um familiar, se eu recebo de um amigo, eu vou acreditar naquilo e vou repassar aquela informação, né? eu acho que vem muito exatamente esse o atrativo da desinformação feita principalmente por WhatsApp, principalmente por redes de compartilhamentos de mensagens assim fáceis, né? Porque é exatamente o que você falou, pessoas próximas estão passando, então tipo, como eu vou duvidar da pessoa próxima, né? Quero que ele perguntasse, tu acha que esse caminho mesmo do atrativo, por isso que as notícias são tão facilmente compartilháveis, é por aí mesmo? E tem a questão do chamado viés de confirmação, né? Ou seja, eu repasso uma informação a partir do momento daquilo que eu acredito, né? Daquilo que eu acredito, daquilo que eu confio, enfim. Então, se eu Uhum. tenho uma determinada posição política, né, e você me passa uma informação e ele confirma, né, aquilo que eu já acredito, que, por exemplo, os chineses são responsáveis pela disseminação. Se eu tenho um preconceito em relação à China, né, Sim. então você me passa a informação de que foram os chineses que criaram o vírus do coronavírus, né, que foi uma sopa de morcego, o morcego não estava, outra desinformação que circula muito, foi uma sopa de morcego que foi mal feita e as pessoas comeram lá na China, porque eles comem coisas esquisitas, e aí passou para todo mundo, né? E outras coisas também, por exemplo, relacionada a caixões vazios, né? Ou Essa com foi. pedras. Foi uma desinformação que circulou e circula muito ainda nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Tem até um pastor aqui de João Pessoa que circulou um vídeo sobre isso, né? E na verdade nada disso aconteceu atualmente. Foram É, imagens muitas vezes que as pessoas manipulam, né? Manipulam imagens ou pegam imagens do passado relacionadas a um texto que não tem nada a ver com a pandemia do coronavírus e refazem essa notícia, né, e dão outro tom de acordo com a sua identificação, né, política, religiosa, enfim. eu me surpreendo muito, porque aquela história que a gente dizia quando a gente era mais novo, era criança e tal, o pessoal dizia, não confie em tudo que você vê, né? Não confie em tudo que outras pessoas dizem e tal. E, de repente, um monte de pessoas passaram a confiar plenamente em qualquer imagem que tenha um texto agregado que faz exatamente isso que você falou, a confirmação, né? Isso me surpreende muito, porque a facilidade de que as pessoas acreditarem numa coisa tão, tipo, que você não tem nem a menor noção de onde vem, né? É uma das coisas mais que eu acho que ainda choca a gente, assim, por exemplo, foi a invenção de um kit gay, Sim. né? De que o Intervozes ele lançou uma cartilha, né, desinformação, ameaça à comunicação muito além das fake news, né, ameaça ao direito à comunicação muito além das fake news. E a cartilha traz esse caso, né, que aconteceu muito que foi muito difundido nas eleições de 2018 e que o PT, né, que foi o acusado, o partido que era o oposicionista, o outro candidato, entrou com ação na justiça eleitoral, conseguiu barrar isso e mesmo assim, né, continuou sendo divulgado esse falso,
né, esse kit gay que o Ministério da Educação estava divulgando, ou seja, incentivando as crianças a se tornarem gays, quando a gente sabe que isso não é possível, não faz nenhum sentido. Mas se você tem uma educação conservadora, se você tem uma visão religiosa conservadora, então você vai acreditar naquilo, né? Por mais que eu chegue, que eu fale, por exemplo, esse caso da minha tia, eu fiquei tentando questionar, perguntei a ela isso, perguntei a ela aquilo, ela desconversou e disse, realmente, acho que talvez não faz sentido e tal, mas isso não quer dizer que ela não vá estar nessa informação, né? Na Mas essa próxima, né? questão do kit gay, de uma mamadeira de piroca que estava sendo distribuída nas creches, né, que seriam, e ninguém nunca viu essa mamadeira, foi apenas uma imagem que foi criada, mas a partir daquilo ali, aquilo passou a ser verdade, né, e principalmente porque criou-se todo um clima contra o PT, né, criou-se tudo aquilo em relação ao PT. Então, as pessoas passaram a acreditar que era o partido mais corrupto, que era o único corrupto, que precisaria ser perseguido, que precisaria ser tirado do poder. Enfim, esse viés de confirmação, muitas vezes, né, que é um termo que foi cunhado por dois psicólogos nos anos 70, ele vem mostrar, né, justificar, muitas vezes explicar essa questão da desinformação. Né? Eu estou vendo a Arruda e falando sobre a questão da pós-verdade. Justamente, hoje em dia, nós da comunicação, nós jornalistas, a gente está tendo uma dificuldade muito grande, né, para lidar com os fatos, né, para mostrar para as pessoas que aquilo ali é verdade, que aquilo ali acontece realmente, né, as pessoas ainda não acreditam nesse coronavírus, justamente por a gente estar vivendo esse momento da pós-verdade, né, onde os fatos não importam mais, né, a emoção, né, você lidar com a emoção das pessoas, a raiva, enfim, a tristeza, o medo. Então, as fake news, a desinformação se aproveita muito desse cenário. Então, eu queria, já pegando essa questão de como combater isso, né, que ações você poderia indicar para falar para o nosso público aí de combate à questão da desinformação, né? Ações que foram bem-sucedidas ou que estão tentando se construir, somente agora nesse período agora, né? Olha, eu acho importante, assim, quando você recebeu a informação via WhatsApp, que é o meio que está sendo muito usado, né, pelas pessoas para se comunicar, você procurar checar aquela informação que você receba, mesmo que seja de uma pessoa da sua família, mesmo que seja do seu marido, do seu amigo, enfim, mas você checar aquela informação, né, você vê se saiu já no veículo oficial, né, na Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, esses próprios jornais, sites, eles têm agências de checagem também, né? O Globo, por exemplo, para citar, tem o Fato, o Fake, que eles agora trouxeram para a TV, que é muito importante isso, porque a TV é o veículo que mais as pessoas assistem, né, ainda. Então, você checar aquela informação, saber quem foi que escreveu, se aquela pessoa é confiável, né, se é jornalista, se não é, ver a data daquela notícia, né, se o título não é tão sensacionalista, porque geralmente notícia falsa, ela tem um tom sensacionalista, são escritas em caixa alta, né, com fotos chamativas, um texto chamativo, bem apelativo, né, o texto também, se não tem erros gramaticais, né, se não tem, porque o jornalista ele não erra no português, né, a gente aprende isso na faculdade, então você não ter erros de português, ver a data também daquela informação, né, se ela é atual, se ela é antiga, se ela mistura informações, né, como, por exemplo, essa questão dos caixões mesmo, né, colocaram fotos que podem ser atuais e misturaram com fotos antigas, de caixões com pedra, de caixões fechados, né? Então, isso é importante, a gente está checando, a gente está atento, né? Você citou aí as agências de checagem, né? A gente teve um crescimento bastante considerável dessas agências, né? Ao longo do tempo, você citou da Globo, mas também tem outros até próprios redes sociais como Facebook mesmo, né? Twitter, estão tentando brigar contra essas fake news, contra as notícias falsas, criando suas próprias agências de checagem, né? Eu acho que é um movimento muito, muito importante, né? Que precisa realmente de um apoio e ser massivamente conhecido, né?
É importante o posicionamento das plataformas, né, como você falou, do Twitter, do Instagram, do Facebook, para que eles combatam também a desinformação, né, porque a desinformação ela pode matar também, né? Sim, A gente tem casos registrados na Índia, tem casos aqui no Brasil, que foi o caso da Fabiana de Jesus, né, um caso bastante conhecido, que se eu não me engano foi em sim, 2014, no Guarujá. Ela foi acusada de praticar magia negra, né, magia negra aí, entre aspas, contra crianças, né, e isso se deu a partir da divulgação numa página do Facebook, que tinha uma agência de notícias lá que divulgava notícias do bairro, né, da região lá do Guarujá, onde Fabiane morava, e um retrato falado foi feito, um desenho foi feito por pessoas lá mesmo, e esse desenho circulou, e circulou, e chegou ao ponto de que as pessoas identificaram Fabiane com esse desenho. Né? E a partir daí disseram que ela era responsável por isso. Ela foi retirada de casa, né? Fabiana era mãe, né? Tinha uma filha, era casada, então foi retirada de casa e foi espancada por populares, né? Pelas pessoas que moravam perto dela, acusada de fazer isso com as crianças, quando nada disso era verdade. Então, quer dizer, uma fake news, uma desinformação, uma mentira, né? Um boato circulou numa rede social e depois essa página foi retirada do ar, né? O próprio jornalista, ou foi a própria plataforma do Facebook que fez isso, e esse caso de Fabiane resultou, eu acho que ainda está tramitando no Congresso, pelo que eu pude apurar, né, que isso foi em 2017, 2014, e estava circulando no Congresso Nacional, na Câmara, um projeto de lei para punir pessoas que divulgassem fake news. E fazendo essa questão da punição, Marcelo, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, é isso que o Intervoz coloca também, nessa questão da punição. No caso da Fabiane, eles queriam apenas abrir um precedente maior dentro do Código Penal, entendeu? Porque sim. as leis brasileiras já possuem condições para que a gente possa atuar contra pessoas que divulgam desinformação, né? E que prejudiquem uma pessoa, que prejudiquem uma instituição, por exemplo. Então, eu acho que quando se fala em punir, no caso de prender pessoas que divulgam desinformação, é muito perigoso, entendeu? Porque de repente eu ou você, né, ou quem está nos assistindo, pode divulgar uma desinformação sem nenhuma má intenção, né? Sim. E aquela pessoa ser presa por isso, sem nem saber ter condições de checar aquela informação, porque a gente sabe que muitas vezes os planos, né, das operadoras a gente não tem acesso, às vezes, tem acesso apenas ao WhatsApp, né? Por exemplo, o meu plano mesmo, o meu 4G, eu só consigo acessar o WhatsApp, né? Eu não consigo acessar outros sites porque o meu plano acabou, meu limite acabou. E aí, se você me mandar uma informação e não puder checar e eu repassar porque eu acreditei em você, então você ser presa por isso, né? É. Então a gente precisa rever algumas coisas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional em relação à criminalização dos usuários, né? Das pessoas que usam as plataformas, que usam Facebook, que usam Twitter, que usam WhatsApp, porque não é prendendo as pessoas que a gente vai fazer isso. A gente abre um precedente muito negativo em relação a isso, né, como está acontecendo na Bolívia, né, tem pessoas sendo presas lá, e não é dessa forma que a gente vai combater o problema da desinformação. É um problema muito complexo, a legislação brasileira já existem coisas relacionadas a isso, já existem artigos, leis em relação a isso, então acho que precisa pensar muito, amadurecer muito em relação a isso, principalmente se a gente está vivendo num regime com um governo bem autoritário, né? Inclusive porque, às vezes você tem, como a gente sabe, que é bem conhecido, a gente tem diversos construidores de fake news profissionais, né? Assim, tipo, pessoas que estão com uma indústria por trás ali da divulgação de notícias falsas, de fazer desinformação, que eles às vezes eles são muito mais prejudiciais do que a pessoa, como você falou, a tia, um primo seu que vai repassar a informação, né? E aí nisso a punição e o julgamento relativo a isso está bem lento, né? O processo é muito lento. Assim, tipo, a gente tem na comissão da Câmara, lá no Congresso, uma CPI sobre essa questão, mas que é um processo lento, demorado, que as pessoas seguem a vida deles normalmente, mesmo sabendo-se o que eles fazem, né?
Exatamente, exatamente. Existe a produção, né, a criação, a produção, o consumo, né? Então, aquela pessoa da ponta, o que consome, né, o que compartilha aquela desinformação, na maioria das vezes ela não faz por maldade, né? Mas é como a gente falou aqui, ela acredita naquilo, ela confia naquilo e ela divulga sem nenhuma má intenção. Pode causar prejuízos? Pode, mas ao ponto de chegar a aprender, então a gente vai criar um precedente muito grande, muito perigoso em relação a isso, né? Então, na cartilha que o Intervoz lançou ano passado, que a gente até lançou aqui em João Pessoa, na UFPB, né, junto com o programa de pós-graduação em jornalismo, existem algumas indicações, algumas sugestões para que a gente possa combater, né, esse problema da desinformação. Eu vou citar apenas algumas aqui, porque são muitas, mas por exemplo, punir o uso artificial e industrial de plataformas de mensagens instantâneas. Então, a gente fala um pouco sobre cartilha, como é que isso poderia ser feito, né? O direito de resposta rápido e proporcional. Então, se uma instituição, se uma pessoa, ela teve sua honra, sua imagem agredida, ferida por uma desinformação, ela entrar na justiça e a justiça tem uma resposta rápida em relação Sim. a isso. Proteger os dados pessoais, né, e fiscalizar os nossos usos. Os usos que são feitos desses dados pessoais, porque quando a gente entra no Facebook, nada é de graça, nossos dados estão lá, e como é que esses dados são usados, o que é que são feitos, o que é feito das nossas informações, né? Acesso integral às aplicações de internet e também a transparência e autonomia dos algoritmos, né? Porque a gente vive também numa bolha, né? E isso também é prejudicial para a liberdade de expressão. A gente não sabe o que é que a outra pessoa que pensa diferente da gente está divulgando, está pensando, e a gente fica nessa bolha, e isso também faz com que a desinformação circule, ou a informação de qualidade também não saia dessa bolha que a gente vive, e aí a gente também não consegue combater a desinformação. Você citou aí uma coisa muito interessante que a fake news, a desinformação está integrada, mas você falou da questão dos algoritmos, dos dados de informação, né? A gente tem um caso bem clássico já da comunicação de jornalismo, que é o caso que aconteceu na Inglaterra com o Brexit, né? Que utilizaram dados, informações de pessoas de redes sociais para manipular a opinião pública a partir do que eles achavam que seria mais interessante para aquelas pessoas saberem. E a partir dali construir fake news, construir desinformação, construir realidades que não existiam às vezes só para poder conseguir um intento, assim como na questão do Trump, assim como na questão aqui também na eleição de 2018 lá do Bolsonaro. Então, além da questão das informações que a gente às vezes fica muito superficial vendo só essa questão do videozinho ou da imagem que a gente chega no WhatsApp, né? Tem todo esse outro espaço, né? Todo esse mundo de discussão e de preocupação que a gente tem que ter, né? Exatamente. Eu acho que a eleição de 2018 deixou um exemplo muito preocupante, né, do que pode acontecer. Você falou a questão de como as fake news influenciam as pessoas, elas influenciam. Eu acho que o que você falou, o Brexit, né, no Reino Unido e outras coisas também que aconteceram em outros países, como na Índia também, aqui no Brasil, são exemplos disso. E eu acho que agora o TSE, os TREs, né, que é o Tribunal Regional Eleitoral, precisam estar atentos, né, se a gente for manter realmente as eleições municipais, porque vai É ser verdade. ainda maior o número de desinformação que vai circular nas eleições municipais, né? Porque você diz, não, mas é uma cidade, é menor, não sei o quê. Mas aí o controle vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais rápido você repassar aquela informação, né? Já tem pessoas até fazendo uma pré-campanha, o que ainda não está liberado, né? Pessoas que utilizam espaços que eles têm na mídia, né, no rádio, na TV, para fazer sua campanha, né? E isso é muito preocupante. E existe também as chamadas deepfakes, né, que são notícias, que são vídeos, aliás, muitas vezes são feitos, né, que manipulam a voz, Aquela, manipulam a feição da pessoa, colocam frases que você não disse, né? Então, isso digamos assim, a febre do momento, muito preocupante, e isso aconteceu na eleição com Obama, né? Fizeram um vídeo, isso está bem caracterizada essa questão, né, que pegaram o rosto do Obama e colocaram frases que ele não disse, né? Ele estava, no caso, sendo o candidato para apoiar a Hillary Clinton e tal, e ela mesma também foi alvo, foi vítima de muita desinformação, né, que colocou a vida dela em risco e também das pessoas que a apoiavam.
E também na França, o próprio Emmanuel Macron também foi vítima de desinformação. Então, isso é algo global, né? Isso é algo mundial, não é só um problema do Brasil que o Brasil precisa resolver e pensar. Mas eu acho que agora, pensando nas eleições municipais, o TSE e os TREs precisam estar bem atentos a isso e fazer com que essas informações cheguem à população que realmente precise, né? Eu queria perguntar a questão de legislação. Você saberia colocar e informar como está esse processo de legislações, de leis, né, de movimentação da questão jurídica para... Você falou um pouquinho sobre a questão de punição, né? Mas como está esse processo de regulamentação? Existem vários projetos de lei circulando na Câmara Federal, né, para punir, mas esses projetos de lei são, como eu falei, para punir o usuário, né, para punir aquela pessoa que compartilha uma desinformação pelas redes sociais. E nós, no Intervoz, a gente está acompanhando essa situação, né? Existe uma das nossas associadas que acompanha o desenvolvimento desses PLs, inclusive tem alguns relacionados à divulgação de notícias falsas em relação à Covid-19. Então, existem esses PLs, né? O Intervoz ele contribui com notas técnicas em relação a eles, o que é que acha, o que é que não acha, enfim, informando aos parlamentares em relação a isso. Existe uma boa diálogo com alguns parlamentares, mas ainda esses projetos de lei são muito voltados para a punição do usuário, o que a gente acha muito preocupante, né? E, como eu falei, no Brasil existem legislações, o próprio Código Penal, injúria, calúnia, difamação, que a gente pode estar usando para enquadrar algumas pessoas que divulgam desinformação. Agora, a questão da prisão é muito preocupante, alguns PLs que circulam nesse sentido e podem abrir precedentes graves. Sim, eu queria perguntar da questão que você está fazendo o mestrado em comunicação na Universidade Federal da Paraíba, né, participa do programa de pós também aí, como você já citou. O que é que vocês estão estudando? Se tem algum foco? Qual o foco da sua pesquisa? Né? Qual o ponto que você está trabalhando nela, por exemplo? Os grupos do programa de pós também. Quais são as questões que vocês estão analisando lá? Bom, assim, quando a gente teve a primeira aula, o primeiro contato com a pós em comunicação, começou a pandemia, então estão suspensas as aulas, né? A gente não está tendo aula ainda online e tendo contatos esporadicamente com os orientadores, enfim, fazendo algumas leituras, né, em casa. Mas, por exemplo, o meu projeto de pesquisa é sobre a desinformação nos programas policialescos, né, os programas policiais da TV, e principalmente relacionado aos direitos humanos. Né? A gente sempre escuta aquela máxima nesses programas policialescos de que bandido bom é bandido morto, que direitos humanos só protege bandido. Né? Então, há uma desinformação muito grande sobre o que são os direitos humanos. Né? As pessoas muitas vezes não conhecem, né? A população não conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que é que está dito ali, a própria Constituição Federal e outras legislações que protegem a população como um todo. Né? Então, essa desinformação em relação aos direitos humanos é o ponto principal que eu quero enfocar, né, na minha dissertação, no meu projeto de mestrado, e a gente está bem ansiosa para ver como é que vai ficar em relação a essa situação da pandemia, né, mas porque tem pessoas que precisam fazer suas defesas, a gente está muito ansioso para voltar e está esperando ver como é que vai ficar essa situação. Né? Mas aí no meu projeto eu pretendo falar também do FINDAC, que é o fórum que eu faço parte, e a gente discute em relação a esses programas, né? A gente teve uma ação em 2018 relacionada ao Siqueira Júnior, ao programa Cidade em Ação, que atacou os direitos das mulheres, né? Foi firmado um TAC, desse TAC resultou os vídeos, várias reuniões, várias relações, várias ações em relação a isso, né? Junto com o movimento feminista. Então, no projeto eu tento colocar essas questões, né, informar para as pessoas sobre a existência do FINDAC, sobre as ações que outros organismos fazem para preservar os direitos humanos, né, nos meios de comunicação, que não são veículos que devem atuar dentro dessa perspectiva, né, desinformando a população, porque é isso que tem acontecido muito também. Não, é verdade. A gente, como Fundação de Defesa dos Direitos Humanos, a gente também sempre está muito preocupado com essa questão exatamente da visão relativa aos direitos humanos, né?
e como essa construção midiática principalmente programas policialescos, eles pegam essa questão de falar, como falaram, bandido bom, bandido morto, direitos humanos só serve para defender bandido e tal. Então a gente sempre tenta trabalhar contrário essa visão, não, que é muito difícil, né? E eu acho que é tão complicado quanto você desfazer ideias sobre fake news, é você desfazer a ideia sobre direitos humanos quando você está tratando com pessoas, digamos, mais humildes ou mais ignorantes, né, entre aspas, né, na noção mesmo de não conhecimento, né? E esse era um dos pontos que eu queria colocar de como a gente chegar, né? Como é que você acha, como é que você apontaria de como a gente poderia tentar chegar a essas pessoas como defensores de direitos humanos, como pessoas que da mídia, da comunicação, para elas tentarem ter uma visão diferente, né, do que é essa realidade. Eu acho que isso é um desafio muito grande, né, Marcelo? Eu penso muito nisso, eu acho que vocês aí da Fundação trabalham mais diretamente com as pessoas de comunidades, né? Eu acho um desafio muito grande, porque essas pessoas, muitas delas não têm os seus direitos garantidos, não têm os seus direitos respeitados, né? Não têm direito à educação, não têm direito não conseguem ter acesso à saúde, a uma escola de qualidade, enfim, né? Muitas vezes não sabem dos seus direitos, né? A um salário digno, a trabalho. Sim, E agora, nesse momento tão preocupante, tão difícil que o Brasil vai vivendo, a violência em relação a essas pessoas tem sido bem maior, né, em todos os sentidos. Então, para a gente chegar, né, e falar sobre direitos humanos quando elas não têm acesso a muitas coisas, a muita informação, né, e falta o básico, é bem difícil, sabe? Eu acho um desafio muito grande, né, principalmente porque às vezes o meio de informação que elas têm são esses veículos de comunicação, né, que usam, muitas vezes esses programas usam um tom populista, né, um tom de dizer que são amigos do povo, que estão juntos deles, né, que querem ajudá-los, que estão ali para isso, e muitas vezes até fazem isso, né, muitas vezes até fazem uma coisa bem assistencialista, né, mas que essas pessoas acreditam que isso é suficiente, que eles estão ali para defender as pessoas, né? Fazem tom de brincadeira e tal, e as pessoas se sentem acolhidas naquilo ali. Né? Então, acho que o Brasil ele tem muitas desigualdades, tem muita coisa ainda que a gente precisa mudar para que todos nós tenhamos realmente, como diz a Constituição Federal, né, o direito é igual para todos, igualdade para todos, para homens e para mulheres, né, os direitos sejam realmente colocados em prática. Mas existem organizações como a Fundação Margarida Maria Alves, Rede de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, entre outras, o próprio Movimento de Mulheres aqui da Paraíba, atuando nesse sentido, né? Que eu acho que os movimentos sociais, eles possuem um papel muito importante junto às comunidades, né? E tem sido diferencial agora nesse momento de crise tão grave, né? Crise sanitária, crise econômica, crise política, que a gente está passando. Mas é um desafio muito grande, muito, muito grande mesmo em relação a isso. A experiência que a gente tem lá na Fundação, a gente tem um curso de formação, né, de juristas populares, que atua com movimentos sociais, atua com entidades, ONGs e outras entidades sociais, e a gente tem toda uma discussão sempre sobre essa questão de como fazer essa desconstrução na mente das pessoas, essa ideia, né? Então a gente tem aconteceu algumas coisas muito curiosas, muito interessantes, a gente sempre traz à tona, de pessoas que entraram no curso exatamente com esse pensamento que bandido era bandido morto, direitos humanos só defendia bandido, a gente conseguiu, ao longo da formação, modificar, ou pelo menos fazer com que a pessoa também tenha olhado do outro lado. Né? Eu sempre acho que a questão da educação e a formação é um caminho, né, primordial para você conseguir chegar a evoluir a sociedade como um todo. Né? E dessa questão da quarentena, por exemplo, agora da pandemia, o que a gente teve discutido na Fundação, que eu tenho visto também, é a questão muito de como os movimentos sociais estão fazendo um papel que às vezes às vezes o Estado não consegue fazer, né? De arrecadar material, de levar, fazer doação e tal. Então, tipo, a força que os movimentos sociais têm ainda se mostrando, né? Eu acho que não é sobre desinformação especificamente, mas acho importante pontuar nessa discussão aqui também, né? Exatamente, acho que você falou coisas importantíssimas. A educação,
né? É o básico. Acho que a Fundação Margarida Maria Alves tem um curso de promotores populares que é fantástico, né? É essencial, precisa continuar, precisa permanecer. Existem outros exemplos também em São Paulo, se eu não me engano, né? Que foi até a Melinha Teles, que é uma histórica militante feminista de lá, que começou com essa questão das promotoras populares, e é fundamental, né? A gente levar a informação, a gente fazer com que as pessoas tenham acesso à informação, tenham acesso aos seus direitos, saibam dos seus direitos, para que elas possam fazer com que eles sejam colocados em prática, né? E os movimentos sociais são importantíssimos e têm feito um diferencial muito grande nesse momento. É verdade. Ô, Mabel, eu acho que a gente já abarcou bastante bem o foco que era se discutir um pouco sobre fake news dentro da conjuntura que a gente está. Eu queria colocar, se você quiser alguma coisa que você acha que não foi abordado, né, e você quisesse colocar também, fique à disposição. Você tem alguma coisa que você queria acrescentar aí? Eu queria agradecer o espaço, acho muito importante a Fundação abrir, a Fundação Margarida Maria Alves, né, que abrir espaço para a gente estar debatendo sobre desinformação, né, sobre fake news, tornou-se um termo popular, mas que a gente precisa aprofundar melhor o que é que significa isso, né, o que é que vem a ser, e falar também um pouco da cartilha, né, colocar aqui, não sei se dá para ver, que Tá. é desinformação, ameaça ao direito à comunicação, muito além das fake news, que foi uma cartilha que o Intervoz lançou, né? E está no site do Intervoz para baixar, né? Tem outras versões reduzidas também da cartilha que traz essas 10 medidas de combate à fake news, né? De enfrentamento. Aham. Então, as pessoas que quiserem ler mais, se informar mais sobre isso, podem ir lá no site do Intervoz, tem muita informação relacionada a isso, certo? E, mais uma vez, Marcela, agradecer o espaço, acho que foram debatidas coisas importantes aqui e é cada vez melhor que a gente fale sobre isso e que, mais uma vez, quero reforçar que o TSE e os TRS fiquem atentos às eleições municipais, porque o fenômeno da desinformação vai estar muito forte para isso e a gente também tem um papel importante para estar atento a essas informações, nós enquanto formadores de opinião, né, jornalistas. Sim, verdade. A gente te encontra como aí pelas redes sociais, Mabel? As minhas redes sociais. Sim, exatamente. Sim, eu estou no Instagram, né? Mabdias9 e também estou lá no Facebook, Mabel Dias também. Quem quiser seguir, é só mandar um convite e a gente discute lá, conversa mais sobre esse tema e outros também. Pronto, eu queria agradecer muito a tua participação por ter aceitado, né, o convite. Espero que tenha sido agradável a conversa. Eu só vou dizer que eu não sei como é que retira a pessoa daqui a conversa, mas a gente está encerrando a live. Eu só queria deixar a divulgação, aproveitar aqui, também porque você já pode divulgar com as pessoas que você conhece. A gente está com uma campanha de arrecadação de óleo de cozinha para produção de sabão ecológico, né? Que a gente está divulgando, levando para comunidades vulneráveis e para comunidades que são beneficiários nossos também, que a gente já tem uma relação, assim como a gente está comprando materiais de máscara. Então, quem quiser entrar em contato com a Fundação, você também, Mabel, se tiver alguma indicação, alguma pessoa, um restaurante, algum amigo que também trabalha com questão alimentícia, que tem um óleo de cozinha que possa nos doar, entre em contato com a Fundação e a gente tem no Instagram aqui, tem as informações, Facebook também, e a gente vai e pega esse material com você e leva e faz a doação e trabalha, faz o material, faz o sabão ecológico, vai e leva a doação, assim como as máscaras. A gente está tentando, no que a gente é possível fazer, né? A gente está tentando auxiliar dentro dessa questão da pandemia, né? Muito obrigado, Tá ok, Mabel. obrigada, Marcelo. Boa tarde, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigado também. E segue lá a Fundação das redes sociais. Até mais. Tchau.